Então, a aula de hoje está especial, porque vai falar sobre a bibliologia. Hoje é a nossa terceira aula, e é muito especial que Deus tem para falar conosco, e nós temos muito aprendizado. Eu vou dividir a tela aqui com vocês, e depois eu vou mandar em PDF esse material, tá bem? Deixa eu ver. Eu consegui dividir a tela? Vocês estão vendo aí? Uhum. Ok? Será que eu consegui dividir a tela? Não consegui dividir a tela. Só um minutinho que nós vamos aqui dividir essa tela. Dividiu. Ah, tá dividida? Tá ok? Tá ok, Carla? Tá sim. Ah, tá. Obrigada, então. Deus abençoe. Então, essa aula nós vamos falar sobre o estudo dos livros da Bíblia. Nós vamos estudar o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E antes de começarmos, fizemos o devocional, eu quero ler aqui com vocês 2 Timóteo, capítulo 3, o verso 16 e o 17, amém? Então, abrindo aqui a palavra do Senhor, tem aqui na tela também para vocês, e sempre que nós formos estudarmos, pegue a palavra de Deus, pegue um caderninho, pegue uma caneta para vocês anotarem, porque o Senhor quer levar-nos a um lugar mais profundo. Olha o que diz a Escritura, a palavra de Deus. Toda Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Eu garanto para você uma coisa. Você que está aqui comigo, se aprofundando na palavra de Deus, o Espírito Santo vai trabalhar na tua alma, no teu coração, e vai trazer uma sabedoria para você da palavra do Senhor, que você vai falar: meu Deus, olha o que Deus tem feito na minha vida, na minha história. O objetivo de estudar a bibliologia é de fornecer informações importantíssimas da história da Bíblia, baseada na preservação dos testemunhos dos profetas, dos apóstolos e de Jesus Cristo, procurando demonstrar, por meio da própria Bíblia e por relatos históricos, a realidade dos fatos que há nessa palavra tão poderosa. Nós vamos estudar o Antigo e o Novo Testamento. E é claro que vai demandar um pouquinho de tempo ao longo dessas aulas, porque nós vamos estudar com profundidade. A bibliologia, o que quer dizer? É um derivado de biblion. Biblion era um rolo, era um livro, é o diminutivo de biblos. Biblos era do papiro egípcio, era uma cidade onde tinha um comércio e se vendiam muitas coisas e se vendiam os papiros. Papiros é uma planta onde era arrancada a folha dessa planta e na folha da planta eram escritos todos os dizeres e os ensinamentos, entende? Por isso, Biblos. Biblos era uma cidade e Bíblia é a palavra, a etimologia da palavra Bíblia vem de Biblos, tá bem? Então, o Novo Testamento, o que significa o Novo Testamento? Vocês estão comigo, minha gente? Eita glória! O que significa o Novo Testamento? Significa a nova aliança, uma nova aliança em hebraico. É um compilado de 27 livros da Bíblia Sagrada, distribuídos em 260 capítulos, escritos originalmente em grego. 50 anos e 150 anos depois de Jesus.
Aí nós vamos agora à introdução à bibliologia. Gente, estudar a palavra de Deus. Eu fico aqui lendo a Bíblia, eu fico aqui estudando, eu fico me deliciando, porque nós estamos nos aprofundando na palavra do Senhor. E nós não podemos jamais esquecer de que a Bíblia, ela é o livro dos livros. Ela é o livro dos livros. É a verdade de Deus escrita. É a boca de Deus. Se a Bíblia está aberta, é a boca de Deus. Se ela está fechada, continua sendo a boca de Deus. E eu creio nessa palavra tão cegamente e piamente, porque de Gênesis a Apocalipse, nós vamos então entender quem é Deus, o que ele quer de nós e o que nós conquistamos quando nós tomamos posse da palavra, quando nós aprendemos a palavra, quando nós oramos a palavra. Eu tenho um livro, está lá na minha mesa da sala, Orando a Palavra, da Valnice Milhomes. É maravilhoso, porque você ora e você vai decretando a palavra sobre a tua vida. É coisa linda. Eu vou depois deixar para vocês um link desse livro, para vocês adquirirem. É um livro que você ora todos os dias a palavra de Deus. Então, o que é a Bíblia? É a verdade de Deus escrita. É o mapa do cristão que vai rumo aos céus. É o maior tesouro de conhecimento do mundo. Ah, aqui, olha. O meu secretário, irmão Harry, meu esposo, trouxe aqui, olha. Orando a palavra. É o meu livro, assim. Eu não falo que é de cabeceira, porque ele fica lá na mesa, eu faço meu devocional lá, sabe? É um livro maravilhoso. É o maior tesouro de conhecimento do mundo. E quando você estuda a palavra, você tem autoridade para falar a palavra sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua história, sobre a tua família, sobre os teus dias. E o principal, a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Jesus disse em Mateus 24:35: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E que o Espírito Santo trabalhe dentro da tua alma, dentro do teu coração. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, do grande eu sou, do poderoso. A Bíblia, ela contém todas as palavras divinas. Eu vou mandar isso aqui para vocês, tá bom? A Bíblia, ela contém todas as palavras divinas que Deus quis dar ao seu povo, o que Deus quis dar para mim e para você. Entende? Aqui tem as promessas que Deus fez para mim e para a tua vida. Em cada estágio da história da redenção, e que hoje contém todas as palavras de Deus, é que precisamos para a salvação, para que de maneira perfeita nele nós possamos confiar e obedecer e seguir a nossa bússola, né? O capitão do navio, do barco, quando ele está em alto mar, ele tem uma bússola. E a bússola do cristão é a palavra de Deus. A existência das escrituras é a prova mais plausível dos esforços de Deus, no sentido de nos aproximar, de aproximar o homem ao meigo coração de Deus. Então, a existência da palavra de Deus, a existência das escrituras, é a prova mais plausível que você pode tocar, que você pode confiar dos esforços de Deus, usando ao longo da criação
desde Gênesis ao Apocalipse, uma forma de se aproximar o homem do coração de Deus. A etimologia do termo Bíblia, já falei para vocês, que vem lá da cidade de Biblos, né? Que era a cidade que tinha um comércio, onde eram vendidos papiros e muitas coisas, que vendia tudo, na verdade. Biblos ficava na Fenícia, é uma cidade da Fenícia. Hoje mudou o nome, tá? Não é mais Biblos hoje lá, é Gladys, mas era chamado de Biblos. Então, a etimologia do termo Bíblia vem de Biblos. E, em primeiro lugar, é necessário nós analisarmos a origem do nome tão conhecido e utilizado por nós diariamente, a nossa Bíblia. Então, aqui eu já expliquei para vocês. E o que era papiro? Logo aqui embaixo, era uma folha produzida de uma planta, também chamada de papiro, e era utilizada no Egito Antigo para a escrita de textos. Então, e eram também rolos, né? E muito interessante. Mas, quando surgiu o papel, muitos anos depois, aí então a Bíblia se tornou assim. Mas a história da Bíblia é muito gigantesca e ao longo dessas aulas sobre bibliologia, nós iremos aprofundar. O Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele tem 39 livros. E ele foi escrito originalmente em hebraico, com exceção de pequenos trechos que foram também escritos em aramaico. O aramaico foi a língua que Israel trouxe do seu exílio babilônico. E há também algumas palavras na língua dos persas. São 39 livros e estão classificados em 4 grupos que eu separei aqui para vocês. Vocês estão comigo, igreja? Dê um glória aí. Vem comigo no glória. Oh, glória! Então, gente, olha que maravilha. O Antigo Testamento, ele é classificado em 4 grupos. Cada assunto faz parte de um grupo. Por exemplo, tem a parte da lei, a história, a poesia e a profecia. O grupo ou classe de profecia também é conhecido pelo devocional. E nós vamos conhecer quais são os livros da Bíblia que você pode anotar, mas eu vou mandar aqui para vocês. Logo depois que terminar a aula, eu vou fazer um PDF e vou enviar. A lei, ela são divididos em 5 livros, que vai de Gênesis a Deuteronômio. Esses 5 livros são os Pentateucos, e nós vamos estudar cada um desses livros. Quais são os livros históricos? São os livros que são contados as histórias da Bíblia. Por exemplo, vai de Josué a Esther, onde é contado toda a parte da história. E é tão lindo a história. Quando você pega, por exemplo, a história de Josué, quando você pega a história de Josafá, quando você pega a história de Esther, quando você pega a história de Esther, que você pega a história também do rei Assuero, que vai falar de Esther, de Radassa, é lindo demais. Poesia são os livros poéticos, desde Jó a Cantares de Salomão. Salmos também é um livro poético. Provérbios também é um livro poético. Os livros da profecia. Ah, gente, como eu gosto, hein? Os livros da profecia são divididos em 2 partes: nos profetas maiores e nos profetas menores. Os livros da profecia são 17 livros, que vai de Isaías a Malaquias. Então, tem os profetas maiores e os profetas menores. Os profetas maiores vai de Isaías até o livro de Daniel. E os profetas menores
vai do livro de Oséias até o livro de Malaquias, que são 12 livros. Olha que lindo, olha que maravilha, igreja, que coisa maravilhosa. Os livros são divididos por grupos, né? Então, como eu falei para vocês, os livros da lei: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os livros poéticos: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e o Cântico dos Cânticos, que são cantares de Salomão. Entenderam, igreja? Estão comigo? Glória a Deus. Hoje a aula não vai acabar assim do nada, não, igreja, porque eu fiz um plano aqui para eu conseguir, então, dar aula por completo, deixar gravada para enviar para vocês, amém? O Antigo Testamento. Olha como ele é dividido, o Antigo Testamento. Nos livros históricos, 12 livros profetas, né, que ao todo dá os 17 livros, e ao todo dá 39 livros. Então, nós temos 5 livros dos profetas maiores, 12 livros dos profetas menores, e temos a história dividida. Olha só, quais são os livros da história? Josué, Juízes, Ruth, primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo Reis. Gente, a história é linda demais. Quando você vai estudar a história de Elias, Eliseu, meu Deus, que coisa maravilhosa. Primeira e segunda Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. É lindo demais. Pega Neemias, a construção do muro, meu Deus. Os profetas maiores, Isaías, o grande profeta messiânico, Jeremias, o profeta chorão, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, oh, gente, livro de Daniel, que coisa maravilhosa, é lindo demais. Aí vem os profetas menores, não é? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. E vai uma dica para você, para ler a palavra de Deus. Para você conseguir ler toda a Bíblia, eu tenho até um plano de leitura anual. Se vocês quiserem, eu posso passar para vocês, que todo dia você vai tomar o seu leitinho diário, lendo um versículo da palavra de Deus, e você vai se alimentando da palavra. Por exemplo, pega o livro de Abacuque, muito curtinho, e lê um capítulo do livro de Isaías, e lê um capítulo lá do Novo Testamento, dos evangelhos, das cartas, das epístolas, entenderam? Então, olha, aqui está a história, 12 livros de profetas, os livros dos profetas maiores e os profetas menores. Ao todo, 39 livros. Aqui eu coloquei 12, mas era para eu ter posto 5, viu? Me perdoa aí. O Novo Testamento. Ah, gente, o Novo Testamento é fora de série, é fora do normal. Eu falo, essa palavra, ela é tão rica, é tão poderosa. Olha só, o Novo Testamento ele foi escrito em grego, não no grego clássico dos eruditos, mas no do povo comum, chamado de koiné. Seus 27 livros também estão classificados em 4 grupos. O assunto a que pertence a biografia, a história, as epístolas e a profecia. Qual é o livro da profecia no Novo Testamento? É o Apocalipse. Quais são as epístolas? São os livros, são as cartas que o apóstolo Paulo escreveu.
O terceiro grupo é também chamado de doutrina. A biografia são os 4 evangelhos. A história é o livro de Atos. Então, a biografia do Novo Testamento são os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. A história, qual é a história? Que a gente vai encontrar a história dos discípulos, Atos dos Apóstolos. E o livro de Atos nós ainda estamos escrevendo com as nossas atitudes. E as epístolas são 21 epístolas ou cartas, que vai de Romanos a Judas. E olha os evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Livros do Novo Testamento. O livro histórico. Atos dos Apóstolos. Vocês estão comigo, igreja? Eu não estou deixando vocês dormir, não. Acorda aí, igreja, em nome de Jesus. Fica firme aí. Porque lembra do devocional? Para a gente estar íntimo com Deus, nós temos que estar na presença dEle, lendo a palavra dEle, Ele ouvindo a nossa voz e nós encostando o nosso ouvido no peito do nosso Deus para ouvirmos tudo que Ele tem para falar conosco. E é através dessa palavra que Ele fala conosco. Então, epístolas ou as cartas? Romanos é uma epístola. Primeiro e segundo Coríntios é uma epístola. Gálatas é uma epístola. Efésios, uma epístola. Filipenses, epístola. Colossenses, primeiro e segundo Tessalonicenses, primeiro e segundo Timóteo, Tito e Filemão, que foi escrito pelo apóstolo Paulo, tirando o livro de Romanos. E Hebreus, Tiago, 1º e 2ª Pedro, 1º e 2º e 3ª João e Judas, foram diversos autores. Qual é o livro da revelação? Igual eu já disse para vocês, é o Apocalipse. Meu netinho, de 11 anos, ele começou a ler o livro do Apocalipse. Ele fala assim, glória! E eu amo, porque quando ele começa a ler a Bíblia, ele fica, glória! Glória! Quando ele ora, eu estou orando, ele fica, glória! É um glória tão gostoso. E Deus vai se revelando para ele, né? E é maravilhoso, igreja. Os livros do Novo Testamento também, eles não estão situados em ordem cronológica. Como o Antigo Testamento também não está em ordem cronológica. Pelas mesmas razões que nós tratamos o Antigo Testamento, cada um foi escrito em uma época. Entendem? Meus queridos irmãos, Deus seja louvado. Oh, glória, Deus abençoe cada um dos irmãos que estão aí. Deus seja engrandecido. Amém? Glória a Deus. Então, hoje, nós aprendemos o quê? A introdução à bibliologia. E que o Espírito Santo de Deus, ele possa falar ao teu coração e que você aprenda a cada dia sobre estar lendo, crendo na Escritura, que é a verdade escrita de Deus, que é o mapa do cristão que está caminhando de rumo aos céus. E olha, quando você sentir alguma dificuldade, quando você tiver algum problema, alguma coisa que esteja te incomodando, o que você vai fazer? Você vai procurar a tua bússola. Você vai procurar a tua Bíblia. Você vai procurar a Bíblia, que é a boca de Deus. Que Deus ele vai sempre ter um alento para a tua alma. Ele vai dar uma palavra para você. Por exemplo, eu vou contar um segredo meu. Quando eu estou numa situação delicada, quando eu estou passando uma luta, eu gosto de ler 2 textos da palavra de Deus, que está lá no Antigo Testamento.
Um texto está em Isaías, no profeta maior, um dos profetas maiores, Isaías 43. Gente, gente, não tem como você ler Isaías 43, que ainda fala assim o texto, ó. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Diante de qualquer circunstância, declare a palavra de Deus, porque ele está dizendo aqui, o título desse texto, de Isaías 43, está dizendo assim: olha, que só Deus resgata Israel. Se só Deus resgata Israel, eu tenho que ler tomando posse que só Ele me resgata de qualquer situação. E aí, esse texto, Isaías 43, o verso 13, vai dizer assim: olha, e toma posse, igreja, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ainda antes que houvesse dia, ele é. Aleluia! Glória a Deus! Ele é. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ainda antes dessa circunstância, ainda antes desse problema, ainda antes que tudo acontecesse, ele é. Ele é antes da fundação do mundo. E ele é antes também da circunstância que nós passamos. E aí a palavra vai dizer: e ninguém há que possa escapar das minhas mãos, escapar das mãos poderosas, escapar das mãos maravilhosas. E olha que lindo que é isso, igreja. Operando eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Aleluia! Olha o que Deus diz. Então eu tenho esses textos. E o meu outro texto favorito está em Salmos 46, que eu levo assim à risca. Eu, quando estou com um problema difícil, oro o Salmo 91, oro o Salmo 23, mas o Salmos 46 é demais. Ele é forte. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente. Aleluias. Pelo que não temeremos. Ele é nosso socorro bem presente na angústia. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te abençoe, que Deus te prospere, que você tenha uma semana de graça, com a glória de Deus, com as mãos de Deus estendidas sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua história, sobre a tua família, em nome de Jesus. Não vai faltar graça, não vai faltar comunhão, não vai faltar alegria. A bênção do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua história, em nome de Jesus. Amém, queridos? Se você Amém. quiser ligar aí seu microfone para dar um glória aqui comigo, liga aí seu microfone, diz um amém. Que Amém, pastora. Amém, irmã Carla. Que o Espírito Santo possa falar com cada um dos irmãos em nome de Jesus. Que esse leitinho da segunda-feira possa permanecer na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. E que Deus te prospere em tudo. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Oh, Amém. glória! Glória a Deus. Está aí também. Eu não sei quem é. Será que é a irmã Natália? Natália. É a Natália? Ô, irmã É. Natália! Glória a Deus! Bom ter a irmã por aqui, bom ter cada um dos irmãos por aqui. A gente vai matando a saudade e falando das coisas do céu. Então, hoje nós falamos sobre a bibliologia, a introdução à bibliologia, porque nós vamos depois muito a fundo, amém? Então, na Amém. próxima aula,
Na aula 4, nós continuaremos ainda em bibliologia, já com outro tema dentro da bibliologia. Amém? Que Deus te Amém. abençoe. Fiquem com Deus, em nome de Jesus. Que Deus te prospere com todas as sortes de bênçãos, em nome de Jesus. Um beijo no teu coração. E não se esqueça, o teu sussurro, a tua voz, Deus está ouvindo. Lembra lá Amém. que eu li para vocês? Que Deus Deus abençoe. conhece a voz das suas ovelhas e Ele escuta a sua voz. Ele escuta a nossa voz. Amém? Que Deus te Amém. abençoe. Grande, grande, mais grande, poderosamente. Em nome de Jesus, toma posse, Carla. Tome posse, Eliana. Amém. Posse, Amém. Hela. Tome posse, irmã Natália. Tome Amém. Em nome de Jesus. glória, em nome do Senhor Jesus. 2025 vai ser o ano da tua bênção, vai ser o ano Amém. das mãos estendidas do Eterno, Glória a Deus. tua história, em nome do Em Senhor, nome de Jesus. em Amém. todas as áreas. Eu profetizo Em nome eu sobre a recebo, tua Pai. vida, em Em nome nome de de Jesus. Jesus. Eu vou Aleluia. fazer uma oração para concluir essa aula, amém? E que o Espírito Santo possa falar ao teu coração. Foi muito, mas muito bom ter cada um dos irmãos aqui. Que Deus te abençoe, te prospere, te abençoe, em nome de Jesus. E segunda-feira tem mais. Amém? Vamos Amém. orar para encerrar. Soberano e eterno, Oh, Deus. Deus forte e poderoso, É o Senhor quem como o falou. Senhor, meu O Deus, Senhor se fez não tem presente, Pai. outro, meu Pai. Toma-nos E nas eu te tuas louvo, Jesus, porque nós forças que estamos estão no aqui, nosso papai, Jesus. estudando a Ah, tua Senhor, palavra, permite que Jesus. possamos E a cada repousar alma, nos Espírito teus Santo, braços, o meu Pai. coração Ah, com ferve, confiança, com porque esperança, é o com próprio fé. Espírito nos Venha ensinando, fortalecer, Pai. que o teu Muito Espírito obrigada, Santo Jesus. tome Muito controle obrigada, de Jesus. tudo, Muito Pai. obrigada. Agradeço por E essa eu aula, pela coloco, vida de Senhor, cada diante uma, do teu pela altar, Cristina, Pai, diante que o da Senhor tua tem nos presença, dado. a Que o vida Senhor de cada um venha, dos Pai, com a irmãos. tua Coloque soberania, nessa Pai, noite, e meu dar Pai, graça da e aula, Jesus. revestir-nos Senhor, e que coloque a possamos aprender de tua ti. bênção sobre o lar Ah, de cada Senhor, um dos teus mas o filhos. mais Ah, importante Senhor, é a vai naquela virtude, a unção do necessidade teu que cada Espírito um Santo. necessita. Quebra os Age com o grilhões, teu toda a milagre, cadeia, age com a toda a tua boa mão. impossibilidade. Ah, Age, né, age, age, Espírito visita, Santo. meu É no Senhor. nome de Jesus. Visita, meu É no Senhor. nome Que de não venha Jesus. faltar a benção Entra nos pequena, a lugares, benção nas média, ações, a nos benção corações, nas grande. Ah, mentes, Pai. Senhor, envia o Senhor, teu nas bancas, sobre cada Senhor, lar, nos sobre tribunais, cada nos filho, sobre fóruns, cada em família nome aqui de Jesus, que haja representada, a na virtude do teu autoridade do nome Espírito de Santo, Jesus. o Acampa, meu Senhor, sobrenatural de os teus Deus, anjos o poderosos sobre sobrenatural, cada o casa, sobre sobrenatural, cada em família, nome de em Jesus, nome do em Senhor nome de Jesus. Jesus. E nós Sim, nessa noite, segundo a tua palavra, que o Senhor sim, escuta a voz das suas ovelhas, como ovelha do Senhor nessa noite. Nós clamamos e oramos em nome de Jesus. Que Deus abençoe. amém. Aleluia. Te amo, Obrigado, Deus abençoe. Deus. Beijo. Tua Boa semana. graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, oh glória, desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus, e Ele é fiel em todo tempo. Amém. Todo tempo, tome posse da bondade, da fidelidade Amém. dele. Amém. Amém. Todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu Glória a Deus. darei a bondade de Deus. Essa bondade, Amém. essa bondade, ela nos persegue. Essa bondade é com você, Amém. é na tua vida.
é na tua casa, é na tua história, é na Glória vida a Deus. de Deus. Glória. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Até segunda-feira, querendo o nosso Deus. E foi um prazer estar aqui com cada um dos irmãos, viu? Um beijo aí no coração. Amém? Deus abençoe.